Olá, meu nome é Antônio Roberto Vim, cientista político, jornalista. Estamos no dia 13 para o dia 14 de janeiro de 2019. Nessa noite eu resolvi fazer uma solicitação ao governador do estado do Rio Grande do Sul, recém-eleito e empossado, Eduardo Leite. Eu gostaria que o senhor, Vossa Senhoria, tomasse a seguinte providência. Eu sei que é um pouco desagradável me dirigir diretamente ao senhor, ainda mais pelas redes sociais, eu peço desculpas, escusas sinceras, mas urge a necessidade. O fato foi comprovada agora a situação de crime, crime internacional por parte do senhor Cesare Battisti, que ele foi deportado do Brasil para a Itália. Como nós sabemos, nós temos uma medalha de mérito que é a maior honraria concedida pelo nosso Estado, que foi concedida, infelizmente, em 2009 pelo então governador do Estado do Rio Grande do Sul, senhor Tarso Genro, ao senhor Cesare Battisti. Para que tal honraria fosse concedida, haveria necessidade de que houvesse mérito. E essa situação de ser um criminoso internacional desqualifica o mérito e as conquistas, sejam elas pessoais, individuais, políticas e ideológicas, sejam elas quais forem, pelo fato desse indivíduo ser um criminoso internacional, e isso prejudicar não só a imagem do Brasil internacionalmente, como a do Rio Grande do Sul. Então, o que eu estou solicitando ao senhor é que reveja as questões do mérito desse indivíduo de ter recebido essa honraria gaúcha e brasileira, para não denegrir a imagem do estado do Rio Grande do Sul e não denegrir a imagem do Brasil por um mérito desqualificado, ou seja, a falta de mérito. Uma vez que tenha percebido essa situação, e se for o caso, solicito aos deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul recém-empossados, recém-eleitos e empossados para esse novo mandato, que façam uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, sobre a conduta do então governador daquele tempo, senhor Tarso Genro, para verificar se de fato as pessoas indicadas para essas homenagens prestadas pelo então governador qualificam devidamente a medalha em si e os demais homenageados. Uma vez que não tenha mérito, que as homenagens prestadas causam demérito e desonra ao povo gaúcho e povo brasileiro, que se possibilite a questão de responsabilizar os atos do senhor Tarso Genro e daqueles que foram homenageados, talvez fosse o caso até de revogar algumas dessas homenagens prestadas, uma vez que o senhor Tarso foi pessoa interessada de forma direta. Percebam, ele como ministro da Justiça foi a pessoa que manteve o Cesare Battisti aqui no Brasil. E uma vez eleito governador, prestou uma homenagem a Cesare Battisti. Ele foi quem impediu o encaminhamento deste criminoso para a Itália. Então, essa situação extremamente desagradável fez com que só agora a Itália tivesse condições de promover justiça. Interessante o fato
de que exatamente a Bolívia, que se dizia defender os governos de Dilma Rousseff e do PT, através do presidente Evo Morales, foi a que promoveu nessa troca de governo para o Jair Bolsonaro a possibilidade de fazer e um ex-vice-presidente do PT, no caso o Michel Temer, foram que conseguiram promover nessa troca de comando entre Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro, com a participação, a colaboração do então presidente da Bolívia, Evo Morales, que apoiava, como eu disse, os governos petistas e chegou a ameaçar, inclusive, o Brasil se houvesse a derrubada de Dilma Rousseff. No entanto, foi o único representante da esquerda da América Latina a se fazer presente na posse de Jair Messias Bolsonaro. E, curiosamente, sim, foi Evo Morales, foi a Bolívia, que acabou por prender, né, o Cesare Battisti e encaminhar diretamente para a Itália. Então o mundo dá muita volta, né? Nunca se dá para dizer que dessa água não se vai beber. O fato houve uma mudança de conduta, uma mudança de comportamento, e aí a gente está questionando, governador, a questão do mérito. Houve mérito devido para essas homenagens terem sido prestadas? Houve aí apenas um interesse ligado a grupos que não estejam necessariamente sendo honestos e defendendo uma organização criminosa, o crime organizado, coisas que desqualificam o mérito, desqualificam a meritocracia da conquista de vida de outras pessoas e personalidades que de fato realmente merecem a honra de ter essa medalha. Porque, vejamos, se daqui a pouco nós começarmos a simplesmente distribuir medalhas para pessoas que não merecem, qual é o valor dessas medalhas de fato? Qual é o valor do nosso Estado de fato? Qual é o valor do nosso país de fato? Se isso for deixado deste modo, nós estaremos endossando um ato que pode ter um demérito qualificado. E aí as pessoas que realmente tinham mérito vão se sentir desprestigiadas, desqualificadas e desmerecidas. Isso não é adequado. Então, pelo bem do Estado do Rio Grande do Sul, eu solicito que reavalie a questão do mérito da entrega dessas medalhas e talvez tornando Cesare Battisti persona non grata ao Estado do Rio Grande do Sul, retire os direitos sobre a medalha do mérito Farroupilha. Do mesmo modo, solicito essa CPI em relação à conduta do senhor Tarso Genro e, se houver condições e como, né, rever as demais homenagens prestadas para qualificação do mérito dessas medalhas e para que outras pessoas tenham sim esse direito reconhecido e valorizado. Pessoas que mereçam. O mérito sempre deve estar acima de tudo e de todos. A gente tem que dar bons exemplos. O nosso Estado precisa dar bons exemplos. Não é uma questão ideológica essa, é uma questão de utilizar indevidamente a função pública para agir em favor de grupos de interesse ideológico apenas, sem o devido mérito. Talvez até envolvendo corrupção, crime organizado, porque uma vez reconhecidamente que esse indivíduo era criminoso, sabe-se lá quais as influências levaram a essa honraria sem proporção, sem devido valor. Não é? Então, eu agradeço a atenção dispensada e
me coloco à disposição caso o senhor deseje conversar sobre esse fato. Me coloco à disposição da Assembleia, da imprensa, dos colegas repórteres, né? Me coloco à disposição de quem quiser para discutir essa questão como cientista político, como jornalista. Na minha opinião sincera, esses senhores merecem uma investigação sobre suas condutas e talvez até serem responsabilizados criminalmente por ela. Tá ok? Muito obrigado. Até mais.